É um prazer estar aqui acompanhada com a Rose Miranda e a Gisele Peixe. Esse é o primeiro evento de uma comemoração que nós estamos planejando uma comemoração para comemorar, né, os 40 anos da promulgação da lei que rege a profissão de museólogo, é a Lei 7.287, que foi aprovada em 18 de dezembro de 84. Então, nós estamos completando 40 anos dessa lei, é uma efeméride muito importante. A museologia brasileira passou por grandes transformações desde então, né? E eu e Gisele nos formamos no Instituto de Museologia da FESP, que funcionou mais ou menos de 87 até 92, por aí, não estou muito segura dessas datas, mas sim, é bem próximo disso, se não for isso. E foi um momento muito importante para a museologia paulista, principalmente, né? Formou muitos museólogos, né? E agora a gente está aqui para conversar. Essa é a primeira mesa, serão 4 mesas, 2 antes do dia 18 e 2 depois do dia 18, né? Que a gente, junto com a FESP, que abriu as portas para a gente, nós vamos fazer, então, essas mesas, comemorando os 40 anos da profissão de museólogo e refletindo um pouco o que foi esses 40 anos, né? De luta, né? De muita luta. Todo museólogo até hoje está trabalhando, brigando pelo nosso patrimônio, né? Então, é o seguinte, nós vamos começar a fala hoje com a Rose Miranda, e depois falamos com a Gisele. A ideia é a gente refletir realmente sobre esses 40 anos, né? Eu vou apresentar a Rose antes dela falar, vou ler, claro, né? Porque o currículo dela não dá nem para ler inteiro, dá para ler só bem. Bom, a Rose é professora do curso de Museologia da Faculdade de Ciências de Informação da Universidade de Brasília, UNB, é doutora em Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias em Portugal, mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Brasileiro de Informação de Ciência e Comunicação e Tecnologia, e bacharel em Museologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio. Uma trajetória de 19 anos na Política Nacional de Museus, contribuiu para o desenvolvimento de sistemas de informação, atos normativos, programas e projetos. Foi servidora pública do Departamento de Museus do Centro Cultural do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, sendo uma das responsáveis pela criação da metodologia do Plano Museológico. Participou do planejamento, implantação e coordenação do Cadastro Nacional de Museus, liderou a pesquisa e coordenação editorial das publicações do Guia de Museus Brasileiros e Museus em Número, e foi mentora do Registro de Museus e do programa Acervo em Rede. Bom, representando o Brasil em encontros de mesas técnicas do Observatório Ibero-Americano de Museus, contribuiu para a criação de registro de museus ibero-americano, que é mantido pelo programa Ibermuseus. Sua experiência abrange museus do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, assumiu o cargo de presidente da Associação Brasileira de Museologia e exerceu o cargo de diretora-secretária do Conselho Federal de Museologia. É membro do grupo de pesquisa Museologia, Patrimônio e Memória e desenvolve pesquisa nos campos de documentação museal, cultura digital aplicada a museus, políticas públicas museais, gestão de museus e estudos públicos. Estudos de público, né? Rose, eu vou te passar a palavra, a gente já conversou um pouco, né? Nos interessa muito compreender esse processo da criação do IBRAM, do Plano Museológico, da Política Nacional de Museus, nos interessa muito. Se você puder nos fazer um histórico, aí a gente vai fazendo perguntas para você. Obrigada, Fernanda. Eu queria, em primeiro lugar, saudar minhas colegas de mesa, Fernanda, Coelho, Gisele Peixe, dizer da minha alegria como museóloga de comemorar nessa série de eventos esses 40 anos. Agradecer ao convite do Corém Quarta Região, a oportunidade da gente poder compartilhar experiências
revisitar a história, né? Acho sempre importante. E a partir do que nós conversamos, Fernanda, antes de falar do IBRAM, eu fiquei muito pensando esses dias, desde que você me fez o convite, eu queria ir um pouquinho mais atrás, na verdade, falar da perspectiva da política pública. A gente tem uma expressão que é a janela de oportunidades, né? E nessas janelas de oportunidades, determinadas ações e políticas são implantadas. Então, eu diria que não só a nossa profissão ela foi regulamentada numa janela de oportunidades com museólogos e museólogas à época que tinham afinidades com pessoas do Congresso, né, e conseguimos essa regulamentação. E eu diria que a Política Nacional de Museus ela também ocorre numa janela de oportunidade quando a gente tem no país a gestão do Ministério da Cultura é realizada pelo um ministro tão especial como foi Gilberto Gil. Mas antes disso, e era isso que eu gostaria de frisar, porque às vezes não é dito, eu fui aqui nos arquivos pessoais e estava olhando que desde 1995, ou seja, mais ou menos uns 10 anos antes da Política Nacional de Museus, tanto a Associação Brasileira de Museologia quanto o Conselho Federal de Museologia estava num empreendimento muito forte de realização de eventos e de reunião de museólogos. Então, foi restituído o Congresso Nacional de Museus pela Associação Brasileira de Museologia, e o COFEM fez uma série de reuniões técnicas, eventos técnicos e eventos de cunho mais político. E o que eu quero dizer com isso? Que quando chega a demanda para, ou melhor dizendo, uma convocação, né, para que nós pensássemos uma proposta que depois veio se tornar a Política Nacional de Museus, já havia uma mobilização do campo, né, realizada por esses atores, que era a Associação Brasileira de Museus e o Conselho Federal de Museus. E eu acho isso importante ser dito, porque as pessoas elas não estavam isoladas. Essa mobilização ela foi mais fácil, do meu ponto de vista, por conta disso. E aí, eu vou contar a história da Política Nacional de Museus, acho que todos nós sabemos, decretada, lançada em 2003 no pátio do Museu Histórico Nacional, pelo ministro Gilberto Gil, uma política que reflete, escrita por muitos profissionais de museus, dentre eles vários museólogos, e que pessoas que já trabalhavam no campo, portanto, já sabiam o que precisava ser feito no campo. Eu destaco, Fernanda, para essa nossa conversa, Política Nacional de Museus e Regulamentação, né, em primeiro lugar, uma visão da necessidade de uma estruturação jurídica para a área de museus. E aí a gente está falando do Estatuto de Museus. No Estatuto de Museus, o que se tem não é uma lei punitiva, nem é o Estatuto, nem o decreto que o regulamenta, mas é uma lei organizadora, do meu ponto de vista, de funções mínimas das instituições museológicas que devem ser feitas com qualidade. E com isso, com uma lei que já existia da regulamentação de profissional e com COFEM e CORENS fortes, a gente começa a ver uma movimentação no campo em relação à contratação e em relação à abertura de concursos públicos, que era algo que a gente não via, ou se via, era muito raro, obviamente tinha, mas não no volume que a gente vê hoje, que ainda é um volume baixo, abaixo do que a gente gostaria, mas eu estou fazendo uma comparação desse início de Política Nacional de Museus. Outro ponto que eu acho fundamental, porque não é só o ponto de vista da lei, foi também a movimentação que a Política Nacional de Museus fez por meio de vários instrumentos de difusão de museus e que botou a palavra museu na agenda política do país. Então, a gente tem uma série de agentes importantes do Legislativo,
do judiciário, televisivo. Os museus passaram a estar numa categoria mais visível que não estava, mesmo que seja para crítica, não só no positivo, mas a gente tem uma categoria de visibilidade, digamos assim, dessas instituições. Então, eu queria começar assim destacando essa, de um lado, a visibilidade dos museus, de outro lado, um arcabouço jurídico que cria, sim, obrigações para as instituições, né? Até hoje, uma delas é o plano museológico, é o que mais contrata museólogos para que seja realizado, e porque os museus querem cumprir essa obrigação. E eu destacaria um terceiro elemento para a gente começar a conversar, que é a expansão do número de cursos de graduação e pós-graduação em museologia, que são criados a partir também do input realizado pela Política Nacional de Museus e por essa janela de oportunidades no país, que era o REUNE, né, e que permitiu a criação e estruturação de cursos de graduação e de pós-graduação. Acho que não tem profissão sem regulamentação própria e do seu objeto, né, e também de um crescimento de número de profissionais, porque a gente estava vendo um enxugamento. Eu sou de uma época que eu tenho 52 anos, eu sou de uma época que nós nos conhecemos todos, os museólogos no país, né? E hoje isso não é mais possível. E isso é muito representativo e muito positivo do meu ponto de vista. Eu não Aí vou fazer uma pausa. Vou falar, Gisele. Então, você falando assim, me lembrei que eu esqueci de falar do Conselho Regional de Museologia da Quarta Região, a qual eu represento aqui nesse momento, e essa comemoração é uma organização que partiu do Corém 4R, né? Essa faz parte da minha personalidade esquecer coisas importantes. Mas, enfim, isso tudo que você está falando me lembra muito a luta atual dos arquivos audiovisuais para serem reconhecidos, para ser reconhecido como fonte histórica, né? Mas nós não vamos desviar do assunto, mas hoje a gente está, acho que nessa luta, né, por uma política pública para a memória audiovisual, né? Mas então e reconhecendo esse primeiro passo, né? Como foi para vocês? Eu sei que uma janela de oportunidade, o ministro Gilberto Gil realmente fez muita diferença no encaminhamento do Ministério da Cultura. Como foi assim essa reunião de pessoas que está você, o Nascimento, o Mário Chagas, né? Como é que vocês foram se encontrando e como é que vocês foram conseguindo, sei lá, eu sei muita gente trabalhando, mas que vocês depois pegaram as rédeas e foram mais para frente, né? Como é que foi um pouco essa história aí? Então, Fernanda, tinha um grupo que eu não tinha tanto contato, que era a Eneida, né, uma pessoa importantíssima também nesse primeiro momento, e que trabalhava no Ministério da Cultura. Então, como a gente... nessa época eu trabalhava no Rio, estava no Rio, e a gente dizia assim, o pessoal de Brasília, né? O pessoal de Brasília era o pessoal do Ministério da Cultura. Então, tinha o Átila Tolentino, que é uma pessoa também muito importante nesse início, e nós, no Rio de Janeiro, muito capitaneados pelo Mário, né? Ainda da época que a gente só tinha 2 cursos, o Mário foi professor de muitas pessoas que estavam na política de museus, né? Então, Mário fez contato comigo nessa época. Em 2002, eu trabalhava no Museu Aeroespacial, e meu primeiro contato foi quando a gente fez um encontro no Rio Grande. José do Nascimento Júnior, ele era coordenador do Sistema Estadual de Museus do Rio Grande do Sul, e ele fez um encontro lá, um congresso, e acho que foram cerca de quase 200 pessoas de todo o país nesse congresso, e lá se escreveu a Carta do Rio Grande, que é o primeiro documento, né, que
anterior à Política Nacional de Museus. E, do meu ponto de vista, acho que foi lá em Rio Grande, reunião de museólogos e profissionais de museus de vários países, onde alguns laços foram se estreitando e acho que reconhecimento de potencialidades, assim, né, pelas falas que foram realizadas no Congresso. Então, quando a Política Nacional de Museus começou eu não participava, porque, mais uma vez, eu estava no Museu Aeroespacial, eu entro na Política Nacional de Museus em 2005 como servidora. Antes, eu só apoiava muitas das ações, das escritas, dos documentos, e estive também por uma ação especial do Mário Chagas, a quem eu agradeço, nesse primeiro momento do que veio depois se tornar a metodologia da política do plano museológico, que foi um curso que a gente ofereceu no primeiro seminário, no primeiro Congresso Nacional de Museus, que foi em Salvador, na Bahia, e depois o Mário, então, me fez a proposição de pensar um cadastro nacional de museus, já numa perspectiva, Fernanda, de que não se faz política pública sem conhecer qual é o seu objeto. E foi assim que nasce, então, o Cadastro Nacional de Museus. A gente já tinha equipamento e rede digital que nos possibilitava fazer mais coisas do que pessoas anteriormente importantes no Brasil fizeram de mapeamento de museus e que estão nos guias aí impressos, né? Então, acho que foi isso, assim, a gente foi... nós éramos muito poucos no início do departamento de museus, e éramos muito apaixonados. Então, acho que uma parte grande da nossa vida, a gente trabalhava muito mais do que 8, 10 horas por dia, então era algo muito intenso, em que a gente enxergava essas janelas de oportunidade, porque pela primeira vez a gente via o Ministério da Cultura tendo uma proposição política de longo prazo para a nossa área, que isso é importante, mas injetando orçamento e pensando em recursos humanos. Dialogando com o que você falou de audiovisual, e inclusive algumas coisas que estão acontecendo agora na política pública, eu queria retomar algo que eu acho que é importante, que desde o início a Política Nacional de Museus ela tinha um órgão gestor. Não adianta se fazer política sem órgão gestor, só com o nome política. Porque aí, do meu ponto de vista, isso é um programa, isso pode ser um projeto, mas não uma política. Né? E acho que é isso. Centralmente, a Política Nacional de Museus ela é criada junto com o DEMU, que depois se transforma em IBRAM. Então, se você não DEMU, Departamento de Museus, né? Isso, obrigada. Departamento de Museus e Centros Culturais, ligados ao IFAM, na estrutura do IFAM, e quando o IBRAM é criado como uma autarquia no Ministério da Cultura, as pessoas que trabalhavam no DEMU, elas são transferidas automaticamente para o IBRAM. Então, o sucesso de uma política, para mim, ela está em sua base, se ela é política pública, num órgão responsável por ela. Fazendo esse paralelo, a gente tem hoje, pela primeira vez na nossa história, uma diretoria de preservação e difusão dentro da Secretaria do Audiovisual, que está ligada ao Ministério da Cultura. Historicamente, foi a primeira vez que a gente tem alguma coisa falando, pensando o audiovisual, né? E que é meio uma loucura, né? Porque que mundo é o nosso hoje? Por onde a gente se comunica, principalmente? Por audiovisual, né? Por televisão, por TikTok, que seja, por videozinho do Instagram, né? Mas a comunicação, né? A nossa visão de mundo passa pelo audiovisual hoje, né? Mas isso tem sido uma luta, e acho que você tem razão, assim, acho que começa a tomar corpo quando se institucionaliza. Existe uma Secretaria do Audiovisual, que a princípio surge olhando muito para a difusão, né? E que hoje tem um setor de educação e um setor de preservação, uma diretoria dentro da Secretaria. Então, acho que estamos no caminho da construção mesmo. Né? E me fala só um pouquinho mais, depois eu vou passar para a Gisele, para a gente poder fazer um bate-bola nós três, né? Como é que essa metodologia do plano museológico? Porque eu adoro essa metodologia, eu uso direto nas aulas que
E, assim, eu acho que é uma construção muito interessante. Houve inspiração de algum lugar? Vocês, de Portugal, principalmente, né? Acho que eu li um pouco sobre isso. Mas, enfim, eu queria escutar sobre essa metodologia que eu admiro bastante. Quando a gente iniciou, a gente fez um levantamento de trabalhos na área do que a gente antigamente chamava de administração de museus, né? A gente nem chamava de gestão de museus, hoje parece uma palavra que sempre esteve aí, mas é importante falar se tiver alguém mais novo ouvindo, né? Eu estudei ainda eu sou formada pela Unirio, eu estudei administração de museus. E a minha professora, ela dava Taylor e Fayol, né, da administração mesmo. Então, hoje eu falo isso na UNB para os estudantes, assim, vocês têm a oportunidade de estudar uma gestão completamente aplicada já para a área de museus, mas isso é algo muito novo. Então, a gente, enfim, tinha como um modelo, e que a gente não queria seguir, o modelo que a Inglaterra fazia de certificação de museus, né? Não nos interessava certificar museus por uma série de questões. E, de outro lado, Fernanda, uma grande inspiração foi o trabalho da Espanha. Eles chamam plano museológico, mas os programas e a forma que eles conduzem a construção do plano museológico é muito diferente da nossa, né? Claro, cada país tem a sua peculiaridade em relação aos museus, né? Mas eles foram muito generosos, nós tivemos acesso a essa publicação que está disponível na internet, ela ainda estava no prelo naquela época, e a partir dela a gente viu que era possível ter um roteiro para planejamento de longo prazo nas instituições. Hoje, passados muitos anos, até com muita calma de falar disso, como você já falou, eu estava lá no início da metodologia, acho que a gente precisa avançar, né? Eu acho que a gente teve um primeiro momento importante de estruturação dos programas, mas a gente já tem museus no Brasil que já tem 3, 4 planos museológicos realizados, né? E a gente precisa, do meu ponto de vista, agora avançar para a questão do monitoramento e avaliação desses planos, né? Do que foi alcançado. Então, também não é uma metodologia que deveria ficar estática, ela precisa... foi boa, ela foi acatada pelos museus, é seguida pela maioria dos museus, e agora precisa avançar. Concordo. Acho que hoje realmente há uma grande preocupação de ferramentas de monitoramento, né? Porque são metodologias que você tem que ir desenvolvendo, né? Assim como a gente acordou muito no Brasil com a questão de gestão de risco, que quando pegou fogo o Museu Nacional, né? Claro, essa metodologia já estava aí, a gente estava aplicando metsa, né? Não muito, né? Mas uma tragédia daquele tamanho fez a gente acordar que, peraí, a gente está perdendo o pé, né? Tem que tomar cuidado, né? Então, tem certos fatos que acho que criam, né, essa... E hoje eu percebo na convivência assim, com as pessoas essa necessidade de buscar ferramentas confiáveis, né, que te tragam respostas, porque não é fácil você medir expectativa de público, você medir a satisfação, se você atingiu o objetivo ou não, né? Precisa realmente de uma metodologia, né? Bom, eu vou aproveitar então o ensejo, vou apresentar a Gisele, porque Gisele tem uma trajetória. Quer dizer, eu conheci a Rose numa viagem de Campo Grande para Corumbá, que a gente foi de ônibus para um seminário que aconteceu em Corumbá, e a gente sentou junto e ficamos no tititi, Campo Grande a Corumbá. Foi muito, muito gostosa aquela viagem lá. E conheci a Gisele como minha professora no curso do Instituto de Museologia de São Paulo, que existiu dentro da própria FESP, da Fundação de Sociologia e Política de São Paulo, né? Muito alinhado com o pensamento da Valdisa Russo Guarnieri, que é criadora do curso e coordenadora com a questão da museologia social, por isso que ela escolheu uma faculdade de sociologia, né, para poder desenvolver o curso de pós, né?
E Gisele foi minha professora de acervos religiosos, né? Não lembro muito bem qual era o nome da matéria. E era conhecimento do objeto que chamava, né? Isso. A matéria era conhecimento de objeto e o foco era acervos de arte sacra. E eu dei aula de documentação também, vários anos. Né? Foi, verdade. Eu só lembro de eu estar no Museu de Arte Sacra, você explicando para a gente características de santinhos lá, e eu reconheci uma paulistinha. E eu achei tão legal ter reconhecido, fiquei sentindo o máximo. Assim. Foi muito legal. Mas deixa então apresentar a Gi, e aí a Gi vai contar para a gente um pouco dessa trajetória dela, que começa em São Paulo, depois vai para o interior e vive essa passagem dos museus antes do plano museológico e das diretrizes, né, da Política Nacional de Museus, e depois, né? Então, ela tem uma vivência nessa passagem, que obviamente que a Rose também tem, mas a Rose a gente vai explorar em outro lugar. Né? Bom, a Gisele é museóloga, desenvolve desde 77 trabalhos de organização, implantação, revitalização de museus, documentação de acervos, curadoria, organização e montagem de exposições, treinamento de pessoal na área de museologia e patrimônio. Realiza coordenação editorial de publicações e participou de produções de vídeo na área de cultura. Experiência em museus de arte e história, museu de empresa, projetos culturais ligados à memória e patrimônio, acervos de arte sacra brasileira. Prestou serviços a museus públicos e privados, além de catalogação de coleções particulares. Trabalhos realizados junto à instituição do Museu de Arte Sacra de São Paulo, Museu Arquidiocesano de Mariana, Museu Paulista da Universidade de São Paulo, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, Casa Guilherme de Almeida, Departamento de Museus e Arquivos do Estado de São Paulo, Divisão de Iconografia e Museus da Prefeitura de São Paulo, Escritório Júlio Abe, saudoso museólogo, Museu da Antropologia do Vale do Paraíba. Bom, tem aqui uma lista enorme de lugares que a Gisele trabalhou, Instituto Histórico e Geográfico, Associação de Rendeiras do Morro de Mariana, Piauí, Fundação Cultural Jacareí, José Maria de Abreu. Eu estou aqui pulando, tá? Sesc Belenzinho, Cemitério Santo Afonso. Bom, enfim, a Gisele é rodada, vamos dizer assim. Né? Literalmente, porque envolve estrada, né? Gisele, conta para a gente um pouco essa tua experiência, como é que é essa vida que você continua trabalhando com museologia. Né? Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer, cumprimentar a todos, boa noite, agradecer o convite do Corém e da FESP, através da Fernanda. Boa noite, Rose, é um prazer te conhecer também. E boa noite a todos que nos acompanham aqui. Então, vou tentar contar rapidamente a minha trajetória. Assim, né? Eu comecei a trabalhar em museus em 77, no Museu de Arte Sacra de São Paulo. E prestei um concurso e eu trabalhava na área educativa do museu. O cargo chamava-se monitor de museus. E em um ano me chamaram para participar da área técnica do museu e eu comecei a trabalhar com um acervo. Tinha um acervo relativamente grande, o Museu de Arte Sacra era um museu de tamanho médio, vamos dizer assim, mas a documentação, o registro de acervo, tudo era muito precário ainda. Né? E aí eu comecei a fazer isso, controle de acervo e tal, e fui gostando, e comecei a cuidar também um pouco do armazenamento, né, do controle da coleção e tal. E aí eu fiquei sabendo do curso de museologia da FESP, né? Era curso de museologia ainda, o instituto ainda não estava formalizado como tal, né? E aí eu fui fazer o curso, isso foi em 80, então eu sou da terceira turma do curso. Ele começou em 79 ainda, né? Lá no MASP. Ele era o primeiro momento dele, era verdade, no MASP. Ele começou no MASP, é verdade. No MASP, é. Quando eu entrei, já não era mais lá, né? Ele teve várias sedes em São Paulo e tal. Enfim, aí ao cabo dos 3 anos, né, de formação, a Valdisa me convidou também para dar algumas aulas, algumas cadeiras, né? E naquele momento o meu foco de interesse era a documentação, e por conta do meu trabalho no Museu de Arte Sacra, eu tinha
esse interesse maior, vamos dizer, na questão da arte sacra brasileira, porque era uma área de pesquisa minha, né? E, com isso, assim, uma prefeitura me chamava para fazer a identificação de uma peça, né? O Museu Arquidiocesano de Mariana chamou, através da Priscila, chamou para fazer a catalogação de acervo e treinar a equipe de lá. E aí eu comecei a ampliar o meu campo, né? Começou além daquele meu trabalho como museólogo, na verdade, como técnica, até então, no Museu de Arte Sacra, né? Agora, à medida em que eu terminei o curso, e que daí veio, inclusive, a regulamentação da profissão, surgiu também uma vaga, acho que era a única vaga do Estado de São Paulo, que era de museólogo-chefe, que era da Alfonsina, no Museu da Casa Brasileira. Aí prestei o concurso e acabei ocupando a vaga. Mas veio a raridade, né? Um estado como São Paulo ter uma vaga com esse nome, né? Museólogo-chefe, assim, né? E, enfim, depois eu saí do Museu de Arte Sacra e trabalhei na Casa Guilherme de Almeida um pouco, e aí, por contingências da vida, fui morar no interior de São Paulo. Eu continuava trabalhando em São Paulo, fazendo vários projetos e tudo, mas comecei a ser chamada por pequenos museus no interior, né? Então, fui para Bragança Paulista, Pedreira, depois eu fui para o Vale do Paraíba, que se tornou assim, a região onde eu tenho mais atuado ultimamente, né? Fui para o Museu de Antropologia de Jacareí, em São José dos Campos também, e aí né? A coisa foi caminhando, mas sempre com trabalhos paralelos, assim, né? Trabalhando com 2 ou 3 projetos de cada vez, né? Aí trabalhei em outros estados, então a museologia me trouxe oportunidades, assim, muito diversificadas e muito enriquecedoras, assim, pessoalmente mesmo, né? Porque eram projetos, cada qual com uma natureza e com um objetivo. Às vezes era para documentar o acervo, ou então para renovar uma exposição, né? Naquela época ainda não se falava em plano museológico, né? Claro. E a gente sempre insistia nesse sentido de que uma exposição ou uma coleção, eles são, né, um ponto dentro de um universo muito mais amplo e complexo, né? Então, em algumas instituições, isso foi levado mais a sério. Em grande parte, não. Por quê? Requeria, né, pensamento, crítica, planejamento, né, administração e execução de tudo isso. Que, sendo museus pequenos, né, às vezes eu trabalhei em museu, tinha 2 pessoas, né? Então a dificuldade de dar conta de todas essas era grande, né? Às vezes, a gente encontra uma pessoa que tem a potencialidade, que tem o interesse, que leva adiante, mas ainda não era um trabalho a longo prazo, de planejamento e aplicação a longo prazo. Consequentemente, muitos acabaram não levando adiante, né? Então, a coisa enfraquece outra vez, né? A partir da criação da política nacional e do IBRAM e tudo, essas unidades museológicas vão se qualificando mais e vão se informando mais, né? E aí a gente percebe que existe uma percepção maior do que é o trabalho do museólogo. Aos poucos que foi se construindo, assim, né? Acho que também vale lembrar que muitos desses pequenos museus, a maioria são pequenos museus, são museus municipais, que estão afeitos às políticas locais, né? Então, e que varia, né? E que essa política varia periodicamente, né? E um outro aspecto nisso também é como essas comunidades veem o papel do museu, né? Em geral, não há muito recurso mesmo, né? Hoje em dia isso mudou, mas nesse trabalho na área há 47 anos, né? Então, vi muita coisa não acontecer. Muita coisa não aconteceu, né? E hoje em dia, também, felizmente, a gente pode ver profissionais como nós, né?
profissionais museólogos, museólogas, nessas unidades, que naquela época não havia. Né? Então, você treinava as pessoas para que elas pudessem manter aquela atividade, aquela proposta, aquele projeto, na verdade, não eram planos museológicos. Né? Ô, Gisele, desculpa, te interrompi? Não. Eu cheguei a fazer uns serviços para o Departamento de Museus, para o DEMA, né, sim. Que existiu, né, aqui na Secretaria de Cultura. Né, e eu ia para a Diná Jobs, né, que mandava para o interior para dar um curso de conservação de fotografia, que eram 3 dias na cidade, malhando o povo, né, e depois saía de lá já com um projetinho de mudança. Né, E eu lembro muito desses museus, isso foi no início da década de 90. Né, e eu me lembro, alguns museus tinha uma concepção bastante antiga do que era um museu, né, tinha aquela salinha da Revolução de 32, a salinha de numismática, a salinha da escravatura, né, enfim. E como que você sente hoje, assim, esse profissionalismo, os profissionais indo agora para o museu, tendo mais orientação, essas exposições mudaram, ganharam outra forma? Sem dúvida alguma, né? Essa exploração, no melhor sentido, dessas coleções, e muitas vezes da memória mesmo dessa cidade ou daquele assunto, sem dúvida que alterou positivamente, né? Porque muitas vezes eu peguei acervos assim que eram uma coleta incessante, até sem critério, né, de acervos, às vezes formavam coleções grandes até, mas sem qualquer tratamento. Então, eu sinto assim que muitas vezes o que elas estavam expressando, né, era volume. Entendi. Né? Volume e, consequentemente, com muito pouco tratamento e quase nenhuma mensagem. Tá. Né? E peguei museus em que o acervo estava todo, por exemplo, num galpão. Assim, todo apertado, você não tinha acesso mesmo aos objetos, porque, né, abandonados mesmo, acervos abandonados. E isso você viu mudar na sua prática? Assim, hoje você lembra assim, que tem museus assim, ou ainda... Ainda a gente encontra, mas muito menos, né? Porque hoje também existe um intercâmbio, um acesso à informação muito maior, né? Tem publicações, tem a própria internet, que é um veículo incrível, né? Então, eu acho que as pessoas, os trabalhadores de museu, as pessoas que estão envolvidos nesse fazer e nesse pensar local, né, as instituições, sem dúvida que qualificou, sem dúvida. Mas é isso, ainda não há grandes investimentos, né, de recurso financeiro mesmo, de formação de pessoal, né, mas sem dúvida que qualificou, sem dúvida nenhuma. Eu fiz um trabalho justamente para a Secretaria do Audiovisual, para a Diretoria de Preservação, no início desse ano, e uma parte desse trabalho foi fazer um mapeamento dos museus de imagem do som, né? Porque a gente está falando de audiovisual. Primeira coisa que eu percebi foi que os museus de imagem do som que estavam registrados no catálogo de museus do IBRAM tinham melhores noções do que fazer do que outros, né? Claro, uma concentração muito grande nos recursos tecnológicos, humanos e financeiros e conceituais, né, de formação no Sudeste, né? É muito... Mas, assim, eu vivi muito na Cinemateca, assim como vários museus da imagem do som que eu conheci, esse início de construir como é que a gente faz catalogação corretamente, como é que a gente faz uma conservação do audiovisual corretamente. Então, e eu vejo na nossa geração, nossa, né, nós aqui, né, e as pessoas que, nesse princípio, muito sem referências. A gente foi muito apaixonado sempre, trabalhando muito sempre, né?
mas assim, corajoso de buscar soluções que não eram fáceis de encontrar. Como é que foi para você esse processo? Eu me lembro bem da Valdiza trazendo textos de fora, assim, xerocopiados, e pedindo para a nossa querida e saudosa amiga Serafina traduzir. Ela trazia, Valdiza trazia textos em francês, às vezes até em alemão, né? Porque era tão pequena a bibliografia disponível, né? E era isso, era na raça mesmo, era do interesse de quem podia viajar, mas foi uma construção de passinho por passinho mesmo, né? E fomos fazendo. Tenho certeza assim, de que esse período mais de luta, mas também mais romântico, talvez a gente pudesse dizer assim, da nossa museologia, né? Acreditando, mesmo que pequenos passos, com poucos recursos, a gente caminhou. A gente caminhou muito. Hoje em dia não tem, efetivamente, não há como comparar esses são décadas, né, de distância, né, dentro desse primeiro momento em que a gente começou, né. E tem um outro aspecto que eu acho bem interessante, dentro das políticas, aqui falando do Estado de São Paulo, né, de que há profissionais, museólogos e museólogas, somos poucos ainda, né, nós temos o quê? 400 e poucas pessoas no Conselho? No Conselho Regional da 4ª Região, nós temos 200 e pouca. Somos poucos, né? Somos poucos, né? Mas a gente sabe que já existe esse profissional trabalhando nas cidades do interior. Então, isso assegura, né, uma fundamentação teórica, crítica e mesmo construtiva, né, para esse trabalho. Na minha trajetória, muitas vezes eu não dava para contar com isso, né? E como o meu tipo de trabalho era um trabalho por projeto, né? Era uma coisa que tinha um tempo definido, né? Então, o que foi semeado pode ser que brote, nem sempre brota, né? Então, eu acho que a gente precisa ser um pouco realista nesse sentido. Assim. Outros, ao contrário, floresceram, né? Por exemplo, eu trabalhei um bom período no Santuário de Aparecida. Né? Trabalhei eu e a minha parceira de trabalho, a Silvia Bigarelli, trabalhamos lá durante quase 20 anos em projetos sequenciais. Né? E eles tomaram isso a punho e fizeram. Né? Então, o museu tem reserva técnica, tem exposição temporária, tem tudo isso, e hoje tem uma museóloga, formou uma museóloga, quer dizer, a gente conseguiu, né, desabrochar em alguém o interesse pela área. Né? Perfeito. Não, isso agora, em São José dos Campos, mesma coisa, nós temos uma irmã que está fazendo museologia, é uma congregação religiosa e que resolveu fazer museologia. Legal. Então, dá muita satisfação, né? Que é um plantio mesmo, né? É um plantio, é longo, mas a gente vê, sem dúvida que a gente vê a transformação. Né? Eu vejo muita, mesmo sem tendo tido uma trajetória bastante mais ligada ao audiovisual do que outros objetos, né? Eu vejo muita diferença, só para poder... No curso de pós que nós estamos fazendo agora na FESP, né? Que é Museologia, Preservação, Gestão e Difusão. É um curso lato sensu, né? E a gente vê pessoas... tem gente do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, enfim, tem pessoas de várias regiões, né? Mas já vem com alguma informação, sabe? Não quando a gente fez o curso, nós fizemos o curso ali no Instituto de Museologia, era tudo uma grande novidade, né? E para mim foi um descortinar de horizonte, assim, que o mundo mudou de cor depois do curso de museologia para mim, né? Foi outra coisa. Sem dúvida. Valdiza trazia profissionais do leste europeu, você se lembra disso? Lembro do Gael, a gente teve um curso do Gael de Guixins, daí. Guincho, né? É impressionante, né? E Rose, como é que foi para você esse começo? Como é que foi descobrir as ferramentas que não estavam muito disponíveis, né? Como trabalhar, né?
Então, Fernanda, eu estava ouvindo você falar de algumas pessoas que eu tenho muito carinho. Meu começo profissional foi em São Paulo, meu primeiro trabalho. Eu trabalhei no DEMA com a Diná, que você citou. Eu cheguei junto com 3 outros museólogos, éramos 4, como livro quase. E a gente chegou no momento que São Paulo estava fazendo uma municipalização de museus, né? Então, a gente viajou muito pelo interior de São Paulo, no processo tanto de conferência de inventários, mas também do que eu poderia dizer de uma remodelação das exposições desses museus que passariam para a gestão municipal. Eu falo isso muito para os estudantes, assim, foi muito interessante, mas muito difícil, né? Porque eu cheguei em museus, por exemplo, em Catanduva, que era um museu que não tinha papel nem lápis, a gente não tinha computador naquela época. E, de repente, você chega, que era a ferramenta mais básica de trabalho, a gente não tinha, né? Você estava sozinho sempre e tinha que resolver. Então, acho que essa também situação em que esperam de você e que você também quer resolver essas duas coisas, eu sou muito grata a todas as dificuldades, porque eu acho que consegui moldar algumas coisas da minha personalidade pessoal e profissional a partir dessas dificuldades mesmo que a gente enfrentava, né? E outra coisa que eu estava lembrando também esses dias, que é claro que isso ainda deve acontecer, mas eu acho que talvez de uma maneira mais reduzida, porque quando eu fiz museologia, eu entrei na universidade em 89, e às vezes pegava o transporte público, eu não tinha carro, e alguém queria puxar assunto, perguntava o que eu fazia, né? Eu respondia museologia e automaticamente as pessoas perguntavam que instrumento eu tocava. Hoje, né? Também adoro música, não é isso? Acontece. Mas hoje as pessoas já param e meio que associam aos museus que eu vejo, sabe? Então, eu vejo essa mudança do que a gente falava antes, né? Uma incorporação do museu no nosso aspecto cultural e social, né? E porque os museus tiveram também os museus, acho que no Brasil, e são reconhecidos por isso, a gente tem uma diversidade muito grande de trabalho e alcance por conta disso. Então, desde os museus tradicionais, que têm o seu lugar, né, os museus de história natural, os museus de história, e que têm essa função museológica e essa função social também, aos museus nas comunidades ribeirinhas, quilombolas, nos limites geográficos do Brasil que a gente tem, né? Então, essa diversidade ela é muito rica e muito apaixonante. E a cada instituição que você trabalha é um desafio diferenciado. Por mais, como Gisele trouxe muito bem, a gente ainda não é um mundo de fantasias, a gente tem muito que avançar ainda nas questões orçamentárias e nas questões de recursos humanos, que dê minimamente que consiga minimamente realizar as funções que o museu, qualquer instituição museológica, ela se propõe, mas também é importante para mim ver aquilo que nós fizemos de forma positiva e aquilo que precisa ainda ser cumprido, sabe, Fernanda? Então, eu acho muito significativo isso que vocês estão fazendo, 40 anos não é qualquer data, né? A profissão já passou por vários momentos, antes até da Política Nacional de Museus, de tentar rever a lei para inserção de outras categorias, e se tinha medo, eu me lembro disso, dessa discussão no COFEM, da lei entrar no Congresso e a gente perder a regulamentação, porque a gente teve desregulamentação profissional no país de algumas categorias. Está tendo, inclusive, né? Está tendo, né? E a profissão, então, a despeito desses outros exemplos, ela sobreviveu regulamentada e, do meu ponto de vista, ela se fortalece, né?
Então, eu saúdo muito assim, esse trabalho que vocês estão fazendo no Corém e no COFEM, de escuta, né, da gente poder, enfim, compartilhar, eu acho que é isso. Isso. E tem uma coisa também, a nossa geração foi semeadora, né? A Gi estava falando, a Gisele, desculpa, a Gi, né? Minha professora é Gi, né, Gi? Então, a Gisele estava falando justamente desse trabalho de você ir estimulando, né, as pessoas, né? Então, esse início, ainda que difícil, bastante estimulante, também nos deu a oportunidade de espalhar esse pensamento, porque o pensamento museológico é, por natureza, o pensamento de longo prazo, né? E aí a gente vive num mundo de descarte e substituição, né? E eu brinco até hoje com os meus alunos quando eu digo: quem vai salvar o mundo somos nós, vocês prestem atenção, né? Porque o que vai salvar o planeta é pensamento de longo prazo, não existe nada. E quem pensa em longo prazo é revolucionário hoje, não é para mudar a moda daqui 6 meses, é mudar a moda daqui 5 anos. Eu acho que nós somos loucos, mas tudo bem. Como é que foi essa coisa, Giba? Você deve ter formado muita gente. O que eu estava pensando agora, né? De houve um período que as pessoas desconheciam ou compreendiam mal, talvez, o nosso papel, né? Porque nessas experiências mais longe dos grandes centros e tal, tinha uma dificuldade de saber qual que era o nosso papel, né? E aos poucos eu fui percebendo isso, uma transformação, até chegar num lugar de muito respeito pelo nosso trabalho, sabe? Respeito no sentido de aprender, trocar, perceber que isso é um trabalho coletivo, que a gente não salva a pátria de ninguém, né? Que a gente traz a contribuição, mas isso é uma construção coletiva, porque se ela não for coletiva e se a gente não deixar nos lugares posturas, conhecimento e crítica, ele não evolui, né? Então, isso eu sinto essa transformação mesmo, né? De um papel que não se sabia muito bem. Será que vem aqui só montar a exposição? Né? Ou só criticar o que a gente já fez, né? O que já fez, exatamente. E, nesse sentido, a elaboração de plano museológico é um instrumento fantástico, porque não sai nada da cabeça de Zeus, né? É um trabalho realmente participativo, senão ele não funciona. Né? Ele vira um documento escrito, encadernado, mas ele não se aplica. Né? Então, a equipe do museu, os gestores e tudo isso tem que estar envolvidos nisso. Né? Não é para chegar lá no cadastro e dizer temos. Né? Temos porque trabalhamos, né? Temos porque construímos, né? E vamos trabalhar no sentido de que isso aconteça, né? Mas você também falou, Fernanda, isso do tempo dos planos museológicos, né? Que às vezes já passaram 4, 5 anos e ainda não conseguiram implantar tudo. Né? Então, na hora de fazer uma revisão, muitas vezes a gente pode diagnosticar que tem alguns aspectos que ainda não foram, que ainda não se desenvolveram. Né? Então, é esse processo permanente, né? de revisão mesmo. Onde você vê mais dificuldade? Em que aspecto? Sei lá, da documentação, da conservação? Onde está certo que cada coisa tem... Conservação, por exemplo, é caro, né? Então, às vezes fica difícil, né? Mas, assim, onde você vê mais resistência, a dificuldade das pessoas compreenderem o processo? Né? Olha, eu acho que depois do advento da internet, assim, dos anos 90 e tal, a questão da documentação desenvolveu mais. Mesmo que tem muito museu que não tem acesso a um banco de dados, mas vai lá e faz uma planilha de Excel, tá ótimo. Já é alguma coisa, já permite que você faça algum, né, controle de acervo e tal. E isso, na minha prática, eu sempre encontro. Sempre tem um livro de tombo, ainda que
livro de tombo mesmo, manual, né? Uhum. Sempre tem alguma coisa por onde começar. Né? Entendi. Isso tem. Na conservação, realmente, eu acho que é mais complexo. Difícil. Em geral, muitas vezes você tem um lugar de armazenamento, né? Com mais higienização ou menos. Muito poucos lugares, estou falando da minha prática, tá, gente? Assim, claro, da tua experiência, óbvio. Assim, com acondicionamento, higienização mais... Fica em segundo plano, né? E nas exposições, a questão da conservação, o máximo, talvez, o fato de estar dentro de uma vitrine, né? Entendi. De estar preservado dentro de uma vitrine, mas controles de clima é mais difícil. Então, a gente precisa levar o aparelho, sugerir que compre para poder fazer, né? O monitoramento de tudo isso, enfim, existem muitas realidades, algumas mais avançadas, outras ainda começando, né? Legalmente ou institucionalmente também tem museus que ainda não encontraram sua vocação, né? Tem museus assim que são resultado da junção de 3 ou 4 que não, por algum motivo não foram adiante, aí unifica num só, que também não encontra a sua vocação, isso também acontece, né? E outros, ao contrário, que têm uma vontade, uma determinação tão grande de quem institui esses museus, que mesmo com pouco recurso faz acontecer. Isso é bastante... dá muito entusiasmo também, né? E faz a gente acreditar que realmente que é possível. Que é possível. E, Rose, na tua experiência, o que você tem para nos contar sobre essa? O que você sente que tem mais dificuldade das pessoas absorverem ou implantarem, que seja desses processos da... Fernanda, agora como eu estou na universidade, né, assim, uma reflexão que eu tenho feito é que a gente hoje tem uma diversidade muito grande e um aprofundamento também muito grande de determinadas áreas, né? Então, quando a gente se formou, a gente conhecia muito várias áreas. Eu costumo dizer que sou do currículo antigo, muito antigo, que a gente estudei mobiliário, heráldica, arte sacra, então, ainda dessa formação vinda do Museu Histórico Nacional, que a gente tinha uma parte mais créditos, mais horas, e muito voltada também ao estudo do objeto, né? A museologia ela fez, no Brasil, a formação movimentos de se afastar disso, e entendo por quê, mas agora a gente está vendo um momento de recuperação, pelo menos na UNB, a professora Andréia considera, ela oferece essas disciplinas, e elas são sempre muito lotadas, os alunos demandam muito essas disciplinas, que eu diria mais voltadas ao estudo do objeto, né? Mas o que eu queria dizer é que, na verdade, assim, eu acho que a gente está... não sei, no mundo no exterior, acredito que sim, mas a gente está se especializando muito, né? Então, o museólogo ele ainda tem uma formação que abarca todas as funções dos museus, perpassa isso, mas talvez quando ele chegue para trabalhar na instituição, a gente vai precisar de cursos de mais aprofundamento em determinadas áreas, né? Porque isso vai na conservação, isso vai na gestão, isso vai na documentação. Cresceu muito os estudos, cresceu muito as ferramentas, cresceram os sistemas, e adaptado a determinado tipo de realidade. Então, a gente não tem mais um modelo que é flexível o suficiente para caber em todos os museus. Claro. Né? Então, é algo que eu tenho percebido, e estou aqui dividindo com vocês, não sei se vocês têm essa percepção, mas me parece isso, assim, que a gente vai ter esses nichos que vão precisar de uma especialização posterior à formação em nível de graduação,
de acordo com, obviamente, com o emprego e com o interesse que a pessoa tenha. Claro, não, de verdade. Tem essa diversidade, e não só a diversidade de objetos, né? A diversidade de objetos é importantíssima, a gente tem as pessoas vão se especializando, né, na natureza desses objetos, né, mas tem essa coisa desses museus espontâneos, né, que você citou, né, que é uma diversidade de realidade, né, uma diversidade de contexto. E isso acho que tem sido objeto de muita reflexão. Você sente nos teus alunos curiosidade para esse tipo de atuação que não é tão formal? A gente precisa dos fundamentos para atuar, mas não é uma atuação formal, né? É um outro papel do museólogo, né? O museólogo, ele, em algumas dessas instituições, ele está mais num papel de mediador, né, do que um papel de ser o representante de determinado conhecimento, e o único representante de determinado conhecimento. E, Fernanda, o que eu acho interessante é que a gente tem alunos que vêm já de comunidade, por exemplo, tem nesse semestre uma aluna que é provinda de uma comunidade quilombola, e o pai dela trabalha com a questão de ervas, e ela tem interesse em implantar um museu na comunidade e resolveu fazer museologia. Então, hoje a gente tem uma diversidade de estudantes indígenas, quilombolas e outros grupos aqui que não vou ficar citando porque eu poderia incorrer no erro de não relatar todos, mas que primeiro vem que o museu é um lugar de representação de identidade, né, de si e do grupo do qual ele frequenta. E segundo, isso é muito importante, né? Muito, E, muito. em segundo lugar, querer trabalhar nessa seara, que é a seara da memória, que é a seara da identidade, que é a seara de construção de narrativas a partir da primeira pessoa, né? Então, a museologia ela tem atraído, pelo menos na UNB a gente tem visto isso, e isso, obviamente, em todos os cursos, né? Eu fiz uma pós na Espanha, logo que eu me aposentei, já faz uns anos, né? E para eles isso era um professor usou esse termo, a museologia brasileira está nos ensinando coisas através desses museus que surgem espontaneamente na comunidade, porque essa identificação de que é um lugar de identidade, é um lugar de reflexão, é um lugar de registro de memória, é muito incrível no final das contas, né? Porque realmente inverteu, né? Uma busca disso, ao invés de ir ao museu para tentar se enxergar, né? Tem uma pergunta aqui no chat que eu vou passar para vocês. O que vocês atribuem esse paradoxo de muita procura pela formação versus empregabilidade na área, assim como nos cursos da história? Se as formações estão disponíveis, por que o mercado não absorve? Posso começar? Pode. Oi, Andréia, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que, Andréia, não sei se você é da área da história, mas, assim, falando dos museus brasileiros, a gente tem um levantamento, mais de 64% dos museus brasileiros são públicos. E, portanto, qualquer instituição pública, ela demanda concurso público para que você tenha um servidor, né? E fazer concurso público demanda liberação de orçamento para a contratação de novos servidores, né? Essa dificuldade ela está na esfera federal, ela está na esfera estadual, ela está na esfera distrital e na esfera municipal também. Para você ter uma ideia, aqui em Brasília, capital do Brasil, capital federal, existe apenas 2 museólogos no Distrito Federal, né? Então, isso aqui
poderia ser um exemplo. 2 museólogos atuantes no Estado, isso. Do Distrito Servidores, Federal, tá. DF, no governo do Distrito Federal. Né? Então, e isso se espalha, estou falando só de museólogos, a gente está sentado aqui numa mesa no Corém, né? E essa é uma dificuldade. A gente tem a mais da metade, quase, eu não sei se esse número está em 65%, 66% dos museus brasileiros, eles são públicos. E, de outro lado, os museus privados, a gente tem de todos os tamanhos e de todos os orçamentos. Então, a gente tem museu privado que contrata muito, né, mas contrata, às vezes, por projeto, e a gente tem os museus que não conseguem contratar, porque não fecha a conta também um gestor fazendo uma flexibilidade ali de manter a instituição aberta e tentando fazer tudo. Eu acho que esse gargalo orçamentário e de recursos humanos, ele é o principal motivo da gente não ter essa absorção que a gente gostaria de museólogos, não sei, que ouve Gisele. Eu concordo com você, sim, Rose. Eu acho que a questão orçamentária, porque acho que nós já ultrapassamos do nosso campo reconhecer o papel do museólogo, né? Isso já conseguimos avançar nesse sentido. Mas a questão orçamentária realmente ela é fundamental, né? É fundamental. Então, a gente consegue enxergar os museólogos através de projetos, né, que tem começo, meio e fim. Mas a sustentação do processo museológico por um profissional como nós é mais rara mesmo, né? Ô, Gisele, nessa tua experiência de trabalhar com vários projetos, como você sentiu somente em São Paulo, né? Esse novo modelo de negócio de trabalhar por gestão por OS, por organizações sociais. Você sentiu, sei lá, como você sentiu essa mudança de gestão? Olha, eu não tenho uma experiência profunda sobre isso, né? Porque, em geral, vou falar da minha experiência mesmo, assim, né? Eu sou contratada por corporações, vamos dizer, né, que querem fazer alguma mudança, ou querem fazer uma exposição, ou instituir tenho visto muito que as pessoas gostam da palavra memorial, né? Mas como que é a categoria? Existe um profissional especializado em memorial? Eu falei, não, memorial é praticamente um nome fantasia por um processo que é museológico. Né? Então, eu acho que... bom, nessa realidade de ser chamado para ser contratado, eu não sinto muito essa dificuldade. Eu acho que a dificuldade... Porque são corporações, são instituições, muitas vezes são instituições religiosas, né? Tem um outro fundamento, assim, tá, né? Tá. Com OS mesmo, tudo é uma questão da continuidade, né? Exatamente. É a questão da continuidade, que às vezes o processo está se implantando, tem uma mudança, você não consegue dar seguimento, né? Mas também é assim com relação ao poder público, né? Muitos museus são municipais, né? Ou fundacionais dentro dos municípios. E a gente está afeito mesmo a essas contingências, né? Tá certo. Ok. E alguma... Bom, a gente não tem mais pergunta aqui, esse papo está muito gostoso, eu estou achando ótimo. Eu tenho várias coisas a pensar, especialmente no mundo do audiovisual, com OS, né? Mas eu gostaria de escutar a Rose um pouco, se você sentiu alguma... Sei lá, tem OS que são maravilhosas, que funcionam muito bem, né? E tem OS que não conseguem fazer o trabalho, né? Você sentiu alguma coisa que te chamou a atenção com essa mudança de política de gestão?
Fernanda, a OS eu costumo dizer que ela move paixões, né? Para o bem e para o mal. Então, nunca é um assunto que a gente fale e é tranquilo, né? Sempre vai falar, Não, nunca é. A saída é o OS. Não, a saída é o público, né? Uma coisa meio sempre dividindo. Mas eu não quero entrar nessa seara. Eu queria trazer um testemunho para você, assim, Tá. que eu percebo do meu trabalho na área de gestão, né? Pela obrigação que as organizações sociais têm de transparência nas suas ações e no registro das suas ações, nos seus relatórios e nos seus balanços, eu acho que a gente começou, e positivamente eu vejo isso, a gente começou a ter mais demanda de transparência desses documentos de gestão nos museus brasileiros. Sim. E eu vejo isso muito nesse momento, pelo menos eu enxergo assim, nesse momento, em que primeiro as OS, as OCIPs e depois agora chamadas OSCs, as suas leis de regulamentação, mais uma vez, demandam isso, e a gente tem, então, esses documentos disponíveis. E por que isso é importante? Isso é importante para a gente entender como que os museus funcionam. Claro. Deveria ser algo público, principalmente para os museus públicos. Mas vou te dar um testemunho. Em vários museus, para dar a disciplina de gestão, eu entro no site do museu, não consigo achar o regimento interno do museu, um organograma. Eu não estou falando nem de orçamento, veja só. Eu estou falando de algo que é regulado como um instrumento mínimo e necessário pelo Estatuto de Museus. A gente não acha, quiçá o plano museológico. Né? Então, essa cultura da transparência é algo que eu acho que as OSs, os museus regulados pelos OS, mais uma vez, porque em sua origem eram obrigatórios e hoje em dia isso já deve ter virado cultural, não posso falar porque eu nunca trabalhei no museu de OS, mas eu percebo isso como muito positivo, sabe, Fernanda? Essa transparência dos atos, essa documentação dos atos. Né? Às vezes a gente tem, os museus eles têm dificuldade de documentação dos seus atos e da sua própria memória institucional. A gente trata da memória do outro, mas a própria memória institucional, ela muitas vezes ela não é documentada. Não, isso é muito verdade, mas o meu mestrado se apoiou, vamos dizer assim, 60%, 70% nos relatórios mensais que a Cinemateca Brasileira fez e continua fazendo desde 49, alguma coisa assim. Eram mensais, né, feito. E isso é fundamental. Você entende as dificuldades, você entende as opções, as escolhas, né? Isso realmente é um fator muito, muito importante, assim, e aí acho que na minha área especificamente tem 3 grandes momentos, me parece, né, que eu acho que é meio geral. Queria confirmar com vocês se vocês sentem assim. Tem uma primeira geração chamada os pioneiros, né, em geral chamados pioneiros, que são os que tomam a iniciativa de criar a instituição, de institucionalizar aquela coleção, de fazer o recolhimento à sua maneira, do jeito que, como eu sempre dizia, a gente não veio para criticar, veio para lapidar, né? Se não tivesse recolhido, não tinha nem o que lapidar. Né? Então, depois vem uma segunda geração, que é uma geração que vem trazer um pouco mais de técnica, né? Que vai buscar a técnica da arquivologia, que vai buscar a técnica na museologia, na biblioteconomia, enfim, estou falando de instituições gerais, né? E aí, mais para esse ano 2000, né? E nesse momento de chegar as pessoas que mais técnicas, uma leitura mais técnica, se deu bastante importância à conservação. Tinha um acúmulo e, de repente, precisa ter uma ação de conservação. E mais para os anos 2000, a gente tem um grande crescimento do olhar da difusão,
da exposição, porque aí já estava mais ou menos estabilizado a questão dos processos internos, dos processos de documentação, de conservação, ainda que não tenha feito tudo e que a gente ainda saiba que tem muita coisa para fazer. Nos anos 2000 vem uma ânsia de conversar mais com a sociedade, né? de expor mais, de fazer mais. Vocês sentem isso nos museus com quais vocês trabalharam, ou na museologia em geral? Para mim, no audiovisual é muito claro, mas... Do meu ponto de vista, sem dúvida. Uma ênfase também no serviço educativo, na comunicação em geral, né? E tem uma outra coisa também que eu acho bastante importante, que é o setor de pesquisa. Claro. Né? Que é você gerar conhecimento dentro da instituição a partir daquele universo patrimonial, seja ele físico, material ou não, né? Para gerar uma comunicação mais fundamentada, etc. Né? Mais eficiente, né? Mais eficiente, que atende tanto a documentação como toda a comunicação, publicações e tudo isso. Né? Hoje em dia é mais fácil de prover isso. Claro que a gente ganhou tecnologias que nos facilitam isso também, né? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Alguma coisa a comentar, Rose? Não, imagina, só estar pensando no que você estava falando e acho só, Fernanda, eu acho os museus muito fascinantes. Obviamente, eu sou apaixonada por museus, eu sou apaixonada pelo objeto de trabalho e acho que uma das fascinações que os museus nos permite, ou por conta disso, é a gente ter um objeto tão diverso, né? Então, a gente tem museus que convivem no mesmo espaço-tempo, mas que não são do mesmo espaço-tempo, né? Então, eu diria que a gente, ao mesmo tempo que tem um museu completamente já no século XXII, né, em termos de não só teoria, ação, preocupação com o público, uso da tecnologia, e é nesse mesmo espaço-tempo a gente tem um museu do século XIX. Então, e há espaço, mais uma vez, para isso. Para tudo. Isso não está... essa minha fala, ela não é uma fala crítica, é uma fala de reconhecimento só, sabe? Então, não sei se eu consigo, como você falou no audiovisual, ter essa demarcação de visão tão clara, porque eu não estou olhando para a formação. Na formação, isso a gente teria uma outra discussão, né? Do quanto a gente evoluiu, do quanto o museu hoje é uma instituição extremamente social, não há possibilidade de trabalho sem olhar uma determinada comunidade ou sociedade. Claro. Mas isso tem que ser muito graduado de acordo com esses museus, de qual museu eu estou falando. De qual museu eu estou falando, de qual contexto eu estou vivendo, né? É isso, sabe? É muito interessante, né? E museus, se eu sair, por exemplo, vocês em São Paulo, Museu da Diversidade Sexual, então museus que já estão dentro de contextos, que são contextos de lutas, que são contextos, enfim, importantes, né? Então, o objeto do museu é muito diverso, e por isso é tão cativante. Tão fascinante. Não existe um caminho só, né? Uma trilha só. São muitas, né? Eu tive a oportunidade de fazer, uns anos atrás, um trabalho com as rendeiras lá do litoral do Piauí. Né? Uma comunidade de rendeiras de Bilro, né? que o trabalho delas começou com uma ação do SEBRAE, né, no sentido de qualificar ou tornar mais adequado, talvez, ao mercado, né, uma tradição que é secular. Né? E aí nós fomos fazer um trabalho de patrimônio com elas. E foi uma linha completamente, para mim, muito, muito diferente e muito enriquecedora, porque... Enfim, falamos sobre patrimônio, discutimos sobre patrimônio, né, num sentido bastante ampliado e rico, e elas construíram o acervo do museu,
coletaram na comunidade amostras de renda que já não se fazem mais, porque eram muito complexas e de produção lenta, né, com muita qualidade técnica que elas têm, mas uma produção mais lenta. Então, elas começaram a fazer rendas para uma produção mais rápida, para comercialização rápida, né? Tinha até um tipo de renda que elas faziam a metro, que elas chamavam de desaperta. Porque, assim, se a rendeira está precisando de um dinheiro para comprar um caderno para o filho, ela fazia um método de desaperta que ela conseguia vender por um preço mais barato e ter um retorno mais imediato, né? Até coisas mais sofisticadas, tanto que o primeiro... O vestido da dona Marisa Letícia para a primeira posse do presidente Lula foi feito por elas. Ah. Elas construíram e saíram, porque teve, através do Museu A Casa, teve um trabalho lá de desenvolvimento. Então, fizeram com estilistas de São Paulo, usaram novas cores, novas técnicas, novos motivos, a partir do conhecimento já ancestral que elas definiam, né? E aí elas fizeram... Foi feito através desse projeto, reformamos o espaço e montamos um pequeno museu, mas com elas, né? Na verdade, foram elas que montaram, né? A gente deu um arcabouço, assim, a gente trouxe um arcabouço, mas elas que construíram, fizeram um trabalho de reconhecimento do próprio valor, né? Porque tem comunidades de rendeiras em que elas relataram que tinham vergonha de se dizer rendeiras. Então, tinham o prazer de fazer, em geral, passa de mãe para filha, de avó para neta, né? Mas muitas faziam escondido. Né? A gente tem alguns relatos em Santa Catarina, assim, tinha vergonha de fazer bilro, porque, né? Porque era como se fosse uma atividade menor, e o trabalho lá foi justamente o oposto, né? Então, foi uma ação museológica, né? Ligada ao patrimônio material, ao saber, né? Mas que, fundamentalmente, a ideia é que a gente aprendesse a valorizar juntos esse patrimônio que elas detinham, que detêm até hoje. Né? Então, não é um museu, como nós estamos falando agora, né? Um museu com prédio, acervo, documentação e conservação, que também a gente passou alguns princípios disso, mas no sentido da valorização da própria memória e do próprio saber, né? É linda essa nossa profissão mesmo, né? É linda. Bem, acho que nós estamos... Foi uma boa conversa, nós estamos aqui há quase 1h30, né? E é muito bom ver, sentir mesmo o quanto se amadureceu na museologia nesses 40 anos, né, e graças a ações individuais e coletivas, né? E nacionais e regionais, né? Foi realmente... E acho que cumprimos a nossa missão de conversar um pouco sobre esse tempo, né? Vocês querem fazer um fechamento, né? Fazer, sei lá, fazer um fechamento. Vou começar para a Gisele, que já estava falando. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, de estarmos fazendo essa troca, né? Cumprimentar toda a nossa classe, né? Pelos 40 anos, a Rose falou dessa coisa, né, de tantas categorias, né, que estão sendo... E o fato da nossa permanência em 40 anos, que não é pouca coisa, né, é muito louvável, e temos mesmo que comemorar, né, e eu me sinto bastante feliz com a profissão que eu abracei. Muito obrigada. Rose. Queria agradecer também, Fernanda, a você, o convite, a confiança, ter podido dividir essa parte da noite com a Gisele, essa conversa, sobretudo falar do brilho dos olhos que os museus promovem, em quem trabalha com museus e gosta de museus, e, enfim, que nessa data a gente possa ter essas reflexões mesmo das lacunas que a gente precisa ainda enfrentar coletivamente, os órgãos, cada um com as suas responsabilidades, né? E, enfim, só agradecer mais uma vez pelo convite e pela oportunidade.
que sejam 40 anos, vezes 40, vezes 40, e assim possamos seguir nessa nossa missão de trabalho com os museus, com identidade, com as pessoas, né, com suas narrativas. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês pela disponibilidade de vir conversar, de contar essa riqueza de história que vocês têm, né, e eu também agradeço muito ter escolhido essa profissão, que me faz feliz. Minha mãe dizia, ganha-se pouco, mas diverte-se muito. É o meu caso. Mas é realmente uma profissão, trabalhar com memória é uma coisa muito especial. Então, é isso, que os 40 anos que venham tão ricos quanto os primeiros 40 anos, que a gente aprendeu muito e a gente plantou muito, né? Precisamos colher uma parte e continuar replantando, né? Que venham mais 40 anos. Agradeço ao COREM, Conselho Regional de Museologia, por essa iniciativa, agradeço à FESP pelo apoio, por não foi mais do que um apoio, foi um companheirismo, né, que entrou na comemoração junto com a gente, né? E é isso, gente, estamos aqui e vamos continuar. Né? Que assim seja. Muito obrigada para vocês. Obrigada. Um abraço a todos, boa noite. Um abraço para vocês, até mais. Até mais.